galera, beleza? Me conta, você já teve alguma doença contagiosa? Algumas delas são rubéola, covid, gripe, catapora. Gente, eu já tive catapora. É horrível. Eu tinha manchas vermelhas espalhadas por todo o corpo e elas ardiam e coçavam. Ai, era uma situação muito complicada. Me conta aqui nos comentários qual foi a doença que você já teve. Eu me lembro que a minha mãe passava um pano molhado para aliviar a coceira e a ardência. Ela estava tendo misericórdia, estava tendo compaixão. Ter compaixão é sentir a dor do outro. Mas se a minha mãe tivesse o pensamento como as pessoas do tempo de Jesus, eu acredito que ela não cuidaria de mim. E também falaria algumas coisas. Ô, tadinha! Tá coçando, filha? Tá ardendo? Mas isso é consequência do seu pecado. Pois é, você quis desobedecer seus pais, por isso que isso tá acontecendo com você. Mas ao invés de falar isso, a minha mãe teve compaixão. Ela cuidou de mim com muito amor e carinho. Ela se colocou no meu lugar, sentiu a minha dor e esteve disposta a me ajudar. Pois é, em homenagem a ela, esse vídeo merece um like. Deixa o seu like aí. Tô fazendo aqui a minha inscrição. Em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 13 e 4, diz o seguinte: Bendito seja o Deus que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. E agora pensa o seguinte: ter uma doença é uma tribulação muito complicada. E no tempo de Jesus havia uma doença terrível, que era a lepra. A lepra era uma doença contagiosa e sem cura, que atingia a qualquer pessoa, sem escolher classe social, raça ou cor. Qualquer um podia ser atingido pela lepra. Quando alguém suspeitava que estava doente, precisava ir até o sacerdote que examinava essa pessoa. E se fosse comprovado que a pessoa estava com lepra, ela precisava ir para um lugar distante, tipo uma vila onde lá ficavam todos os leprosos. Essa pessoa não poderia mais ficar perto da sua família, então ficava por muito tempo sem ver, abraçar ou estar perto dos seus parentes. Sabia não? E o pior de tudo é que a lepra era o símbolo do pecado. O leproso era tido como alguém que pecou, que cometeu algo contra Deus. E quando essa pessoa estava leprosa, ela precisava sair gritando pela cidade: Leproso! 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 As leis relacionadas à lepra não faziam distinção. Mesmo que a pessoa fosse rica, ela precisava ficar isolada da família. Agora imagine, você está doente, longe da sua família. A sua doença é contagiosa, não tem cura. E as pessoas ainda acham que você pecou. E para tornar a situação mais difícil, você tem que sair pela rua gritando leproso, leproso, leproso. Difícil, né? E falando sobre isso, a Bíblia nos conta que Jesus estava na Galileia, falando sobre o amor de Deus e também curando muitas pessoas. Um leproso chegou até Jesus e disse: Senhor, se o Senhor quiser, pode me curar. Jesus disse: Eu quero. Imediatamente a lepra saiu daquele homem. Jesus disse que ele não deveria contar para ninguém, mas que deveria ir até o sacerdote para que o examinasse. O homem também deveria apresentar uma oferta de sacrifício, como dizia Moisés. Mas o homem não conseguiu segurar a língua. A notícia era boa demais para que ele não contasse para ninguém. Então saiu espalhando e falando para todo mundo que estava curado. A situação ficou tão complicada que Jesus não podia mais entrar de forma aberta nas cidades. Jesus não podia mais aparecer publicamente. Então ele ficava mais isolado. E nessa história é interessante notar que Jesus não demorou para curar aquele homem. Jesus estava ali disposto a curar naquele mesmo momento, porque a lepra significa o pecado e Jesus está disposto a nos perdoar e nos tornar pessoas diferentes.
O leproso não poderia ser tocado, mas Jesus fez muito mais que isso. Ele não se preocupou com as regras que falavam a respeito de não tocar alguém que estava com lepra. Jesus teve compaixão e atendeu a necessidade daquele homem. Jesus sentiu a dor que aquele homem sentia. Agora, ele poderia estar com a sua família, poderia estar na igreja, poderia estar no meio das pessoas e não precisava mais sair por aí gritando leproso, leproso, leproso. Acho que essa foi a melhor parte. Agora eu fico pensando, existem muitas pessoas que precisam da nossa ajuda. Gente que precisa que a gente demonstre compaixão. Pois é, Deus espera isso e precisamos fazer, pois isso também é para o nosso bem. Quando nós ajudamos, quando nós temos compaixão do outro, nós nos sentimos bem. Se liga, demonstrar compaixão é uma forma de servir a Deus. Procure pessoas que precisam ser atendidas, pessoas que precisam do seu amor, do seu cuidado e do seu carinho. Esteja disposto a ajudar aqueles que precisam de você. É isso aí, galera. Não esqueça de ajudar alguém e demonstrar compaixão. Deixa o seu like, tá bom? A gente se vê no próximo encontro. Até mais!